Vamos abrir Lucas 8 e 22. Lucas 8 e 22 diz o seguinte, a palavra de Deus. Todos os irmãos que têm as suas Bíblias, nos acompanhem. Diz assim o texto, Lucas 8 e 22. Aconteceu que num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes, passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco enchia-se de água, estando ele em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este que até o vento e a água manda e lhe obedece? Amém. Meus amados irmãos, nós queremos meditar com os irmãos sobre esse texto que ora fizemos leitura, depois você pode ler na sequência desse texto de Lucas, tu vai ver ali mais uma ação de Jesus. E nós, meus amados irmãos, queremos dar um título para essa nossa reflexão nessa noite. Teu inimigo sabe quem está no teu barco. Ele sabe quem está no teu barco. O versículo 22, irmãos, vai dizer que nós fizemos leitura, diz o seguinte, e aconteceu que num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse, passemos para outro lado do lago, e partiram. Esse texto aqui, meus irmãos, ele vai nos falar de uma viagem dos discípulos de Jesus. E esta viagem, ela tem uma saída e tem uma chegada. É uma viagem que tem as suas turbulências. É uma viagem que tem perigo. É uma viagem que tem a sua dificuldade, porém é uma viagem vitoriosa. E essa noite eu quero dizer a você que está me assistindo, você que está aqui, nós como discípulos de Jesus também iniciamos uma viagem. E essa viagem também passa por turbulências, passa por adversidades, como estamos passando mais do que nunca essa turbulência, essa dificuldade. Mas uma coisa eu quero afirmar para você, que é discípulo de Jesus, que iniciou uma caminhada com Jesus, está tendo as suas turbulências, mas a garantia é que vamos chegar com vitória no final da nossa caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam bem, meus irmãos, olha essa embarcação, essa viagem dos discípulos. Esse tripulante mais importante dessa viagem dos discípulos deve ser o tripulante mais importante da nossa viagem, que é o Senhor Jesus Cristo. É o tripulante mais importante da nossa embarcação, é o Senhor Jesus. Como segurança, irmãos, da sua presença na nossa embarcação, é que nós teremos, irmãos, a segurança de que haveremos de chegar vitorioso no final da nossa jornada. A importância desse tripulante, irmãos. Uma das coisas, irmãos, mais mentirosas dos dias nossos, irmãos, e do nosso meio, é quando alguém diz, com Jesus no barco, tudo vai bem. Na verdade, irmãos, isso é uma falácia, não é uma verdade isso. Porque na verdade, irmão, Jesus, ele não garantiu uma viagem tranquila. Ele não garantiu, ele disse inclusive, no mundo tereis aflições.
Mas Ele assegurou, irmãos, a chegada nossa no final. Então, irmãos, Jesus está no nosso barco não é sinônimo de uma viagem tranquila. Terá turbulências, terá as adversidades, mas Ele na nossa embarcação é sinônimo que teremos segurança da chegada no final. Adore a Deus essa noite. Aproveite que faz dia que tu não vinha na igreja e aproveite para adorar a Deus essa noite. Levantar a tua mão aqui na casa de Deus e exaltar o Senhor, porque esse tripulante nessa embarcação é sinônimo de garantia da chegada no final da nossa jornada. Meus irmãos, o texto aqui ele vai iniciar dizendo, irmãos, ora, aconteceu. Vejam bem, irmãos, tempestade acontece. Tempestade acontece, aconteceu. O texto diz que aconteceu. Acontece nas nossas vidas. Eu não queria, mas aconteceu. Você não queria, mas aconteceu. Acontece tempestades. Vejam, meus queridos irmãos, muitas vezes acontece tempestade e nós não nos programamos para essa tempestade. Nós não esperamos, mas aconteceu. Nós não queríamos, mas aconteceu. Tempestade acontece na nossa caminhada. Acidentes, irmãos, e incidentes também acontecem. A morte, meus irmãos, de um ente querido acontece. Quantos de nós choramos por perda de familiares, quando não familiares, de amigo bem próximo? Um câncer indesejado, meus irmãos, isso acontece. O trauma que às vezes nós enfrentamos na caminhada da vida, não queríamos, mas acontece, enfim, irmãos, acontece coisas nessa caminhada nossa para o céu, e às vezes nós não estamos esperando. Então o texto vai dizer, ora, aconteceu uma tempestade. O texto vai dizer ainda, aconteceu quando? Certo dia aconteceu a tempestade. Que dia? Certo dia. Não diz qual é. Era numa segunda-feira, não sei qual é o dia, certo dia. Nós não soubemos qual é o dia que vai acontecer alguma tempestade na nossa vida. Se vai ser numa segunda, numa terça, numa quarta, mas o certo é que um certo dia acontece uma tempestade. Acontece algo inesperado. O texto diz certo dia. Não é esperado, não é definido. Não sei, irmão, se era num dia de festas, que pode acontecer algo inesperado na nossa vida, não sei. O texto vai dizer um certo dia. Um dia que não é talvez esperado, irmãos. Todos nós, meus amados irmãos, estamos passivos de passar por essa tempestade. Essa noite eu vim dizer para você, Jesus do barco pode ter inclusive alguma tempestade com ele no nosso barco, mas a segurança é que teremos uma chegada, teremos um final vitorioso. Amém, meus amados irmãos? Existem, meus irmãos, todos os meses, dias especial. Tem no ano, por exemplo, é comum acontecer, é normal nosso, a pessoa sempre lembrar daquele dia especial, o dia do seu nascimento. É um dia que nós esperamos. As pessoas, os que trabalham, todos que trabalham, que têm o seu sustento, esperam o dia, muitas vezes o dia 10 ou o quinto dia útil do mês, é um dia muito esperado, muito sonhado, que é o dia de receber. Agora vejam bem, irmãos, para que você tenha o que receber no início do mês, você teve que trabalhar 30 dias. Nesses 30 dias, teve dias chuvosos, tu foi trabalhar. Teve dias que tu não estava disposto a ir trabalhar, você foi trabalhar. Teve dias que o patrão te xingou, mas no outro dia tu voltou a trabalhar. Por quê? Porque você plantou durante 30 dias para colher no dia do teu salário. Ninguém vai colher aquilo que não plantou. Ou seja, meus amados irmãos, nós vamos ter a colheita, mas no trajetório vai ter as adversidades. No transcurso dessa jornada vai ter as adversidades, a dificuldade. Mas se nós vencer o transcurso, nós vamos ter o que receber no final da jornada. Se o empregado enfrentou durante o mês uma adversidade e desistiu,
não foi mais trabalhar, não vai ter o que colher no final. Mas eu e você enfrentamos adversidade na vida, mas não desistimos, não paramos, porque sabemos que no final terá uma recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. O texto diz, um certo dia, é um dia qualquer, um dia inesperado. Por isso, irmãos, que nós temos que estar preparados para o dia mau. Preparado para o dia mau. Esse dia, irmãos, pode ser o dia da tua vitória, inclusive. Pode ser nesse dia, o dia da tua vitória. É um dia qualquer que Deus pode estender a mão. Porque qualquer dia é o dia que Deus pode operar, é um dia que coopera, irmãos, para o dia da nossa vitória. Creia, persista, permaneça, continue, não desista, porque vai ter o dia da tua vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Olha bem, irmãos, hoje pode ser o dia que eu e você vamos receber vitória. Eu e você podemos receber vitória. Hoje, irmãos, pode ser o dia da colheita. Hoje pode ser o dia. Você pode colher hoje aquilo que você vem plantando e aquilo que você vem esperando que Deus te atenda. Ei, hoje pode ser o dia de Deus atender o teu pedido. O versículo diz assim: ora, aconteceu certo dia que entrou num barco com seus discípulos e disse-lhe: passemos a outra margem do lago, e partiram. Jesus usa uma expressão, irmãos, passemos, dá uma conotação de algo já ter acontecido. Porque para Jesus, irmãos, ele está dizendo passemos para o outro lado, ele dá a entender, e ele fala de uma forma de algo que vai acontecer, mas fala de uma forma que já aconteceu, porque para ele é assim. Para Jesus, irmãos, as coisas já aconteceram. O que é fé? Fé é isso que Jesus está nos ensinando. Jesus não tinha passado para o outro lado, Jesus disse passemos. Dá a entender que Jesus está dizendo o seguinte: eu tenho tanta convicção que eu vou vencer, vou chegar do outro lado, que eu já considero que passei. Fé é isso. Fé é tu fazer uma curva, sem enxergar lá do outro lado, mas saber que a estrada continua. Fé é tu enxergar o invisível. Ei, essa noite eu vim dizer para você, talvez tu possa dizer assim: eu já posso agradecer pela minha vitória. Eu já posso dizer, passemos por essa tempestade, passemos por essa pandemia, vencemos essa pandemia. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, quando nós temos essa segurança, essa fé, nós já podemos agradecer antes. Vejam bem, nós temos recebido aqui muitos testemunhos de irmãos, e a irmã Juraci tem feito seguidamente, divulgado esses testemunhos, de pessoas, por exemplo, que têm um problema, e faz um voto. A irmã Vera tem muita fé e faz muito disso. O que é um voto? É tu tem uma necessidade, tu diz: Deus, se o Senhor me der vitória por esse acontecimento, eu vou dar uma oferta de tanto. Eu vou fazer um voto financeiro. A irmã Vera tem feito muito isso. Quando nós cremos, o que nós fizemos? Vamos lá e pagamos antecipadamente aquele voto, porque nós cremos, como Jesus disse, passemos. Jesus não tinha nem entrado no barco, mas já estava dizendo: passemos para outra banda. Amém? Eu tinha o tesoureiro, o segundo tesoureiro da igreja, que eu pastoreava lá em Condor. Ele tinha um dinheiro para receber de um senhor, um valor considerável, e ele cobrou de várias formas, e não tinha como receber aquele dinheiro, e ele não tinha um documento juridicamente que ele pudesse, com validade jurídica, que pudesse cobrar num processo. E aquele senhor que devia para ele, na última conversa, tiveram um desacordo, e esse senhor foi embora. E aquele irmão fez um voto com Deus: Deus, eu vou dar o meu dízimo desse valor que eu tenho para receber. E ele fez esse voto, pegou aquele valor do dízimo e entregou lá na igreja para o primeiro tesoureiro. E contou.
Diz, eu estou pagando o dízimo do dinheiro que tem para receber, o homem foi embora e eu não tenho documento para cobrar. O tesoureiro, o primeiro tesoureiro foi falar comigo, pastor, o senhor vai ter que me ajudar a orar, porque o irmão entregou um dízimo e contou a história. Eu disse, nós vamos orar, o irmão creu e Deus vai dar vitória. Passados-se alguns dias, a secretária do irmão levantou e foi na sala do irmão e disse assim, sabe quem está na frente aí? Diz quem? O fulano de tal, que era o devedor. E ele levantou, manda ele chegar. Esse senhor chegou e disse para ele, diz, olha, tu sabe que eu fui embora, eu te devo aquele de dinheiro, e eu faz vários dias que não consigo dormir mais, por causa dessa dívida, e eu estava morando em Santa Catarina, e eu não descansei enquanto não peguei o carro e vim aqui para pagar. Eu quero que você vá comigo no banco para nós sacar o dinheiro. Eu quero pagar aquilo que eu te devia. Sabe por quê? Porque aquele irmão teve essa mesma confiança, essa crença que Jesus disse, passemos para o outro lado. Ei, irmão, essa noite eu vim trazer essa palavra para você. Você creia e Deus vai te dar vitória. Faça a tua parte confiante e a tempestade vai passar. Você poderá passar a adversidade, mas vai chegar do outro lado. Quem crê nessa palavra, levante a mão. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, às vezes nós pensamos, meus irmãos, que o vento pode soprar, que pode vir tanta adversidade, nada disso interessa. Nós passemos, irmãos. Nós passamos, é uma palavra imperativa. Passemos para o outro lado. É o nosso, nós cremos que pode vir o que vier, pode chover, pode relampejar, pode fazer qualquer movimento, mas nós passemos. Bendito seja o nome do Senhor. Tenha essa fé, tenha essa crença. Vejam bem, meus irmãos, uma pessoa quando vai viajar, um caminhoneiro, agora não existe mais mapa, aquele mapa expresso, né? Eu viajei muitos anos com aquele mapa, né? Eu dirigindo, ali tinha um fusquinha, e um fusquinha, eu contei para os irmãos, era um fusquinha pentecostal, cada passo pegava fogo, que fusquinha. Eu dirigindo, e uma vera lendo aquele mapão ali para se achar. Hoje os mapas são tudo virtual, né? Tem o Waze, tem os mapas virtual, né? Que tu se dirige por ele. O mapa mostra o início, mostra o caminho, o final, mostra o trajeto, mas não mostra os percalços que tem, não mostra as adversidades que tem. Assim é a nossa caminhada, irmãos. Muitas vezes nós não sabemos os percalços que caminhamos, que vamos enfrentar no dia a dia. Não sabemos as adversidades, irmãos, não sabemos aquilo que nós vamos passar, mas uma coisa é certa, e essa noite eu venho para afirmar para você, que nós passaremos, que nós chegaremos, que nós chegando do outro lado, Deus vai nos fazer chegar no outro lado que Ele propositou para nós. Mas sabe como é que nós devemos chegar? Tendo a convicção de que estamos em obediência a Jesus. Os discípulos, irmãos, não estavam em desobediência. Vejam o que Jesus disse para os discípulos, passemos, e os discípulos entraram no barco, e entraram, e o versículo 23 vai dizer o seguinte, enquanto eles navegavam, ele adormeceu. Interessante, irmãos, que Jesus não chegou no barco e foi dormir. O texto vai dizer que enquanto eles navegavam, Jesus dormiu. Os discípulos entraram no barco, autoconfiante, seguro de que era experiente de navegar. Não quiseram pedir auxílio para Jesus. Jesus, o que ele fez? Bom, estão navegando sozinho, com a força de vocês, com a capacidade de vocês, com as habilidades de vocês, eu vou dormir um pouco. Jesus dormiu no barco porque se sentiu sobrando no barco. Os discípulos não quiseram contar com o auxílio de Jesus. Por isso que o texto diz, enquanto eles navegavam, ele dormiu. Ei, Jesus quer que tu conte com ele.
Às vezes nós queremos resolver os problemas e deixamos Jesus ali. Jesus vai dormir tranquilo. Se eu e você estiver achando que podemos resolver nossos problemas sozinhos, ei, essa noite eu venho chamar a tua atenção e dizer para ti, chame Jesus, diga: Jesus, eu preciso que a cada dia o Senhor saia comigo de casa, o Senhor vá comigo no trabalho, o Senhor me acompanha, eu não posso viver sem ti, Jesus. A tua palavra, a tua presença tem que estar comigo. Glória a Deus. Ei, não deixe Jesus dormir no teu barco. Diga: Senhor, eu preciso do Senhor comigo. Eu preciso, a cada dia fale com Ele. O discípulo talvez deixaram Jesus no canto lá e foram dizer: deixa para nós. Nós somos hábeis. Nós temos capacidade. Glória a Deus. Olhe bem, muitas vezes fizemos isso. Eu tenho capacidade. Eu sou bom profissional. Tenho capacidade de gerir a minha família, gerir os meus negócios. Eu tenho capacidade, eu tenho habilidade para tocar, para cantar, para pregar. Eu tenho condições. Ei, irmão, não faça isso. Diga: Jesus, se alguma coisa eu posso, é porque o Senhor é comigo. A tua graça me instrumentaliza, me abençoa. Essa noite eu quero dizer para você, tudo que você for fazer, diga: Deus, se esteja na frente, coloque a tua mão, me abençoe. Eu não quero que o Senhor durma no meu barco, mas eu quero que o Senhor atue em todas as atividades da vida. Olha bem, o versículo vai dizer assim: e o barco se enchia de água, de sorte que perigavam. O barco se enchia de água, de sorte que perigavam. Observe, irmãos, aqui como Lucas, ele é categórico quando ele diz, irmãos, quando ele vai falar sobre essa caminhada tempestuosa, essa viagem tempestuosa, essa caminhada de ventos. Aqui, irmãos, não há registro de perigo algum enquanto havia tempestade, havia vento. Mas quando, irmãos, o barco começa a se encher de água, aí o perigo começa a existir. O barco, irmãos, foi feito para andar na água, mas a água não foi feita para andar no barco. Eu e você fomos feitos para andar desse mundo, mas o mundo não pode andar em nós. Nós andamos no mundo, mas o mundo não anda em nós. Enquanto nós andamos no mundo e o mundo não está em nós, não há perigo nenhum. Pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir chuva, pode soprar o vento, não há perigo. O perigo está na minha e na tua vida se o mundo entrar dentro de nós. Ei! O barco foi feito para andar sobre as águas, mas a água não pode entrar dentro do barco. Entrou dentro do barco, o barco começa a correr perigo. O barco começa a correr perigo. Meus irmãos, tem aquele texto, tem aquele louvor muito lindo que fala sobre a garça. A garça anda sobre a lama, mas a lama não suja a garça. E quando salta uma lama sobre as penas brancas da garça, a garça tem um óleo protetor deslizante e impermeabilizante, que a lama não entra, não penetra. Ela dá sobre a pena, desliza, e a garça continua caminhando sobre a lama, mas com as suas vestes brancas. Ei, o perigo está quando manchamos as vestes, o perigo está quando entra água dentro do barco, mas enquanto não entra água no teu barco, ei, essa noite vim dizer para você, não há perigo. Pode soprar o vento, pode chacoalhar as ondas, Jesus está dentro do barco, não vai ter perigo nenhum. O que me chama a atenção, irmãos, é que quando entra água no barco, os discípulos, para tirar a água do barco, o navegador não pode tirar a água do barco em pé, nem sentado. Sabe como é que se tira a água de dentro do barco? De joelho dobrado. Tu dobra o joelho para tirar a água de dentro do barco.
Quando entra a água no barco, ei, se a água entrou no teu barquinho e está trazendo para você riscos de você afundar, de você talvez submergir, de você perecer, essa noite vim dizer para você, a forma de tu tirar a água de dentro do teu barco é dobrar o teu joelho e vai poder tirar a água do barco. Aquilo que corre risco para a tua vida é a água dentro do barco. Bendito seja o nome do Senhor. Tem tantas coisas boas para pregar. Eu vou gastar mais uns minutinhos, eu vou ficar tranquilo. Mas se tem tantas coisas boas para falar, talvez o teu barco está quase afundando, está quase indo a pique. Não tente tirar a água em pé, não tente sentar, não, dobra o joelho e tu vai conseguir tirar a água de dentro do teu barco. Nós não podemos, meus amados irmãos, e pensar que tem outra forma. A forma adequada é essa, é nós dobrar o joelho. A única coisa, irmãos, que nós devemos temer é o pecado. Nós não precisamos temer, irmãos, mais nada. Olha Romanos capítulo 8, versículo 35, diz assim, ó, quem nos separará do amor de Cristo? Preste atenção, a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Porque, ou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem a principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, não há pandemia, não há Covid, não há vírus, não há tempestade nenhuma que nos pode separar do amor de Deus. Mas o que é que pode, pastor, nos separar do amor de Deus? É a água dentro do barco. Isaías 59:1 diz assim, ó, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Não tenha temor do Covid, não tenha, se cuide, se previna, tome as precauções, mas não tema, tenha medo do pecado, porque o nosso dia do amanhã poderá chegar, e nós não podemos estar em pecado. O pecado entrará água dentro do barco. Essa noite eu estou pregando para alguém, e está me entendendo o que eu estou pregando. Se você está sentindo a água entrando no barco, querendo afundar, que é o pecado, de fato isso tema, dobra o joelho e diga, Deus, nada pode me separar do Senhor, a não ser os meus pecados. Glória a Deus. Essa noite eu saio aqui dizendo, Senhor, a água que tinha no meu barco, eu vou tirar. Nada pode fazer mais mal que o pecado, nada mais. Por isso Provérbios 28:13 diz o seguinte, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que a confessa, a deixa, alcançará misericórdia. Alcançará misericórdia. Glória a Deus. Versículo 24 diz assim, chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e se fez bonança. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a água que estava no barco, meus irmãos, a água dentro do barco, quem tirou? Viu? Meus irmãos, foi a ação dos discípulos. Se dobrar o joelho para fazer isso. Me encaminho para o encerramento, irmãos. Olhe bem, observe a expressão de Lucas 23 aqui, ó. E navegando eles, adormeceu, sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. Eles estavam em perigo, porque eles fizeram pouco caso daquela viagem. Os discípulos, irmãos, fizeram uma oração curta para Jesus. Disseram, Senhor, nos socorre. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quem muito ora, quando pouco precisa, pouco orará quando muito precisar. Preste atenção, quem muito ora quando pouco precisa, pouco orará quando muito precisar. Então não espere apertar o sapato, não espere chegar o problema, não espere chegar a tempestade, venha antes disso para você ser vitorioso.
Vou ter que encerrar por causa do tempo, meus amados irmãos. Olhe bem, continuando aqui. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? E eles, atemorizados, admiraram-se, dizendo uns aos outros: quem, pois, é esse que até o vento e a água manda e lhe obedece? Eu encerro aqui agora. Os discípulos estavam com Jesus, seguindo Jesus, e não conheciam quem era Jesus. Eles não sabiam, irmãos, quem era Jesus. Eles seguiam, mas não tinham uma convicção de quem era Jesus. Agora, o que me chama a atenção, irmãos, é na continuidade do texto que eu pedi para vocês lerem em casa. O versículo 26. Preste atenção, você crente que não lê Bíblia, que não ora, que não tem intimidade com Deus, que vive a vida natural. Olha o que diz o versículo 26. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Olha bem, irmãos, os discípulos, irmãos, eles estavam navegando com ele, mas não conheciam ele. Mas do outro lado, quando chegaram do outro lado, o versículo 28 vai dizer assim, ó: mas quando ele viu a Jesus, o homem endemoniado, gritou, prostrou-se diante dele, e com grande voz exclamou: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormente. Os discípulos não sabiam direito quem era Jesus, mas os demônios sabiam quem é que estava no barco dos discípulos. Essa noite eu vim dizer para você, talvez ainda tu não tenha consciência de tudo que Jesus pode fazer por você, mas o inimigo sabe quem é que está no teu barco, e ele sabe que ele é poderoso para te dar vitória e para garantir a tua chegada no outro lado. Se coloque em pé essa noite. Talvez tu não saiba tudo o que Jesus pode fazer, mas o diabo sabe quem está no teu barco. Eu tinha uma tia de saudosa memória, uma santa de Deus, crente. O marido dela, inimigo. O marido dela por muito tempo não gostava de mim, por causa que eu era crente e sempre falando de Jesus. Esse meu tio queimou a Bíblia da minha tia. E a minha tia teve um período que teve dificuldade psicológica, teve algumas depressões, algum sofrimento, e esse meu tio pegou ela e levou para um terreiro de Umbanda, para ali fazer um trabalho para ela. E a minha tia com a Bíblia dentro das bolsas dela, escondida, entrou, foi junto com ele, e começaram a fazer os trabalhos ali. E tentaram de toda forma fazer o que tinha sido proposto, até que o chefe do terreiro parou e disse assim: eu não consigo fazer, não consegue baixar nada aqui, porque essa mulher tem algo na vida, uma luz muito forte, e há algo da bolsa dela que impede, eu não consigo, leve essa mulher para outro lugar, porque aqui eu não posso fazer nada. Sabe por quê? Porque aquele homem não sabia o Deus que aquela irmã, que aquela tia servia, mas o inimigo sabia o Deus que estava no barco daquela irmã. Ei, irmão, eu vim essa noite dizer para você, que talvez está com pouca fé, desanimado, o inimigo sabe quem está no teu barco, e quem está no teu barco tem poder para te dar vitória e para guardar você. Aleluia! Eu sinto a autoridade de Deus desta palavra, eu sinto a presença de Jesus aqui. O inimigo sabe quem está no teu barco. Diga: Senhor Jesus, guarde-me. Enquanto eu passo aqui para nós adorar, eu quero orar, mas eu não quero orar antes de contar viu, Rose, contar algo que aconteceu comigo.
Eu tinha 12 anos. Eu vim do interior. Isso foi no ano de 82. Eu estava indo da escola, eu tinha 12 anos para 13, 12 para 13. Eu indo da escola para casa e 2 colegas de aula, 2 de colégio, 2 marmanjão, resolveram me surrar no caminho. E foram me dando soco e coice, e eu chorando ali, não podia reagir. Sozinho. Até que eu olhei para trás e havia um senhor assim, e me deu iluminação. Eu disse chorando para eles: agora vocês vão ver, lá está vindo o meu irmão. Eles olharam para trás e os 2 saíram correndo. Eu nem sei quem era o homem. Foi a iluminação que eu tive. Ei, quando o inimigo quiser te esbofetear, diga assim: ó, eu posso ser fraco, mas quem está no meu barco é Jesus, é meu irmão mais velho, ele me dá vitória, ele me cuida. Pode ter certeza que o diabo vai correr, vai fugir, porque ele conhece quem é que está no teu barco. Eu quero orar com você essa noite. Eu creio que essa palavra alcançou teu coração. Você que está desanimado, passando por temporais, tempestade, tenha certeza que tu vais ser vitorioso, e a vitória é chegar no final da jornada prometida por Deus. Feche teus olhos, coloque a mão no teu coração, e eu quero orar com você e por você nessa noite. Querido Jesus, amado Pai, eu me levanto essa noite para ministrar a Tua palavra. Eu prego a Tua palavra essa noite, Jesus, pregando para quem está me assistindo, que talvez está atemorizado, está em pânico, está em desespero, por causa das ondas, por causa talvez da água entrando no barco. Mas essa coisa, eu vim trazer uma palavra, Senhor, que quem está no barco é o Senhor, e se o Senhor está no barco, a chegada é garantida. Pode não ter uma viagem tranquila, pode ter percalços, pode ter dificuldade, pode ter acidentes, mas a chegada é garantida, porque o Senhor está no barco. Jesus, esse irmão, essa irmã está em desespero, talvez está me assistindo, angustiado, não sabe o que fazer da vida. Essa noite, Deus, eu lhe chamo. Jesus, ele está perecendo, socorre. Jesus da vitória, proteja teu filho, proteja tua filha, proteja, Senhor, abençoa, Pai. Olha para esse coração, olha para esta vida, dá uma semana de vitória. Quando chegar o dia da tempestade, ele possa ter a confiança de que o Senhor dará a vitória. No nome do Senhor eu te adoro, adore a Deus.